Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Bom dia, bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Bom dia, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Ah, que bom. Qualquer coisa vocês falam aí no bate-papo, tá certo? Então, hoje vamos começar a nossa incrível aula. Final de semestre, vésperas de prova e vamos trazer aqui mais um conteúdo incrível para vocês. Hoje, como professores convidados, temos eu mesma, que pareço fofa. E sou também, né? Só que eu farei vocês duvidarem da própria existência de vocês na prova. Temos o professor Maical Borja e Luciane Marieta, o Clube dos Fofos. E convidamos os alunos Brenda Oliveira, Ellen Alves e Pablo Gabriel. Esses alunos, óbvio, nós vamos marcar até o final do curso. Se liguem, meninos, não vão errar nada, viu? Falaremos hoje sobre o botulismo e a aluna Ellen Alves vai fazer uma introdução bacana pra gente sobre o assunto de hoje. O botulismo é uma intoxicação causada pela neurotoxina produzida pelo Clostridium botulino, que tem como sua principal característica a paralisia da musculatura esquelética. O Clostridium botulino é um bacilo gram-positivo que se desenvolve em meio anaeróbico, ou seja, onde não há oxigênio. É produtor de esporos e é encontrado com frequência no solo, em legumes, verduras, frutas, sedimentos aquáticos e fezes humanas. O agente aparece também como um habitante normal do trato intestinal de equinos, bovinos, aves, onde se multiplica e é excretado em grande quantidade também nas fezes e por mais 8 semanas após a prima infecção. Os esporos são as formas mais resistentes que nós encontramos entre os agentes bacterianos. Eles podem sobreviver mais de 30 anos em meio líquido e muito mais tempo em meio seco. Eles podem tolerar temperaturas de 100 graus Celsius por hora. Para destruir esses esporos, os alimentos contaminados devem ser aquecidos a 120 graus Celsius a 30 minutos. Além disso, os esporos do tipo E são capazes de germinar em temperaturas inferiores a 3 graus Celsius e, frequentemente, estão associados a frutos do mar refrigerados. A germinação dos esporos nos alimentos é promovida por condições anaeróbicas, ou seja, que não têm oxigênio, em que o pH dela é superior a 4,5, com elevada atividade de água. Com isso, as células vegetativas produzem a toxina dentro do recipiente durante o armazenamento. Existem vários tipos de Clostridium, classificados de acordo com as neurotoxinas, sendo que o C e a D são as mais importantes. Agora eu vou falar para você sobre alguns modos de transmissão dos tipos de botulismo, ok? Vamos começar pelo botulismo alimentar. O botulismo alimentar ocorre pela ingestão das toxinas presentes em alimentos contaminados e que também foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Alimentos mais comuns envolvidos são aqueles de conserva vegetais, principalmente os artesanais, como palmito, picles, pequi, os produtos carnes cozidos, curados ou defumados de forma artesanal, como salsicha, como o presunto, a carne frita conservada em gordura, que é chamada carne em lata, os pescados defumados, salgados, fermentados, queijos e pastas de queijos e, raramente, em alimentos enlatados industrializados. Já o botulismo por ferimentos, ele é ocasionado pela contaminação de ferimentos com o Clostridium botulino. Então, as principais portas de entrada para esses esporos são as úlceras crônicas com tecidos necróticos, fissuras, esmagamentos de membros e ferimentos em áreas profundas e mal vascularizadas. E também temos o botulismo intestinal, onde ele vai resultar da ingestão dos esporos presentes no alimento, seguida da fixação e multiplicação do agente no ambiente intestinal, onde ocorre a produção e absorção de toxinas. A ausência da microbiota de proteção permite a germinação dos esporos e a produção da toxina na luz intestinal. Também não posso deixar de falar que os ossos dos cadáveres são uma das principais fontes de contaminação, uma vez que após a morte desse animal, as bactérias presentes no trato digestivo adentram a medula óssea através dos forames. Lá elas vão encontrar condições favoráveis para formar uma grande quantidade de toxina, se tornando assim
uma potente fonte de intoxicação por vários e vários anos, já que está protegida da ação direta da luz solar. O fator que predispõe à ingestão da toxina é a carência de fósforo, o que faz os animais desenvolver esse hábito de roer e digerir pedaços de ossos e carcaças de animais. Quando esse fato acontece, além de poder desenvolver o botulismo por ingerir a toxina, existe também a possibilidade de ingerir os esporos do Clostridium. Obrigada pela participação, Ellen. Agora o professor Maical Borja vai explicar um pouquinho como é que funciona o mecanismo de ação da toxina. É com você, prof. Olá, pessoal, bom dia. Como estão aí de quarentena? O áudio está funcionando? Valeu, Thiago, pelo retorno. Pronto, pessoal, vamos nessa? Mais uma aula hoje, né? Vamos bater um papo antes para relembrar um pouquinho o que é sinapse, né? Os tipos de sinapse, como ocorre uma sinapse química, para entender então o mecanismo de ação da toxina botulínica, né? Vocês já deram esse assunto, se lembram? É só uma revisão bem rápida, tá certo? Vamos lá. Sinapse é o nome dado à comunicação entre neurônios ou a comunicação entre neurônios e os seus órgãos-alvos. Os pontos onde esses dois neurônios se unem é chamado de sinapse. No caso dos órgãos-alvos, temos o músculo, né, cuja junção que ocorre é chamada de neuromuscular ou placa motora. Então, a junção neuromuscular é a que ocorre entre o neurônio e a fibra do músculo. Temos dois tipos de sinapses do sistema nervoso. As elétricas, que ocorrem os impulsos elétricos, e as químicas, né? Ocorrem por mediador químico, um neurotransmissor, que são junções clássicas, tá certo? Tudo tranquilo por aí? Para ocorrer a junção química ou sinapse química, temos que ter pelo menos dois neurônios, né? O pré-sináptico e o pós-sináptico. Essa ligação ocorre devido a mediadores químicos chamados neurotransmissores. No caso, vamos abordar sobre o neurotransmissor acetilcolina, que é onde a toxina botulínica vai agir, tá certo? Então, vamos entender como funciona, né? No terminal sináptico, tem uma dilatação chamada botão sináptico, ou terminal sináptico. É mais larga para permitir uma maior quantidade de vesículas sinápticas. Estão vendo na imagem que estou apontando? Então, essas são as vesículas sinápticas. E dentro das vesículas, temos os neurotransmissores, são essas bolinhas, né? Na sinapse química, não se tem contato direto com os dois neurônios, certo? Tem um vão chamado fenda sináptica, estou mostrando aí na figura, que vocês podem observar onde eu estou apontando aqui, onde temos a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, separando esses neurônios pela fenda sináptica. Tudo certo, gente? Então vamos nessa? A energia elétrica que percorre o axônio, quando chega no botão terminal, é convertida em energia química, ou seja, será transformada em neurotransmissor, né? E fica guardado dentro da vesícula sináptica. Essa vesícula sináptica vai conduzir os neurotransmissores, certo?
e quando a vesícula sináptica se infundir na membrana pré-sináptica, abre e libera o neurotransmissor na fenda sináptica. Terá uma grande quantidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que vão se ligar a receptores localizados na membrana pós-sináptica. No nosso caso, os receptores para a acetilcolina, né, é voltado a conduzir estímulo elétrico para o dêntrito e o axônio desse neurônio. Quando chegar na junção neuromuscular, vai liberar acetilcolina, de novo, para estimular o músculo a contrair, certo? Entrar no mecanismo de ação da toxina botulínica, certo? Sendo assim, vamos entrar no mecanismo de ação da toxina botulínica, certo? E o que a toxina botulínica faz, né? Ela basicamente inibe a liberação exocitótica da acetilcolina nos terminais nervosos, não transmitindo o impulso nervoso, né? Havendo contratibilidade, deixando paralítico. Não havendo contratibilidade, deixando paralítico. Como isso é possível, né? Para fazer com que os músculos se contraiam, os nervos liberam acetilcolina, e se ligará aos receptores das células do músculo e fará elas contraírem, né? A ação da toxina botulínica vai impedir a liberação da acetilcolina. Consequentemente, impedirá a contração da célula muscular, certo? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Isso é muito importante. Estou vendo gente dormir aí, viu? É questão de prova. Está ficando fácil, né? Vamos dificultar um pouco então. Brincadeira. A primeira parte, a toxina no organismo, em seguida, haverá desassociação das proteínas acessoriais protetoras e a liberação da cadeia ativa. Lembrando que a toxina botulínica é composta pela cadeia leve e cadeia pesada. Daí iniciará a fase 1, né? Eita, que quase não sai. Que é a união da molécula ativa da toxina botulínica, sendo ela a cadeia pesada ao receptor. A fase 2, que é a internalização da toxina, ocorrerá com a parte ativa desta sendo internalizada na molécula nervosa através da endocitose, mediada por receptor, certo? Desculpa. A cadeia leve é liberada no citoplasma, assim impedindo a acetilcolina de ser liberada, ocasionando a fase 3, conhecida como a fase de bloqueio. Ou seja, fica fácil entender então que se a acetilcolina não for liberada na terminação nervosa, não ocorrerá a contração muscular, ocorrendo, como já falamos, a paralisia flácida, podendo levar à morte por parada respiratória. Então, pessoal, esse aí foi o assunto. Acho que foi bem tranquilo, né? Espero que eu tenha sido claro, ajudando a vocês a compreender o mecanismo de ação. Obrigado a todos, um grande abraço aí, viu? Maical, você como sempre show de bola, foi incrível a explicação, muito obrigada. Temos que falar um pouquinho mais sobre a toxina, não é mesmo? Existem 7 tipos de toxina botulínica, a A, a B, a C1, D, E, F e G. O alfabeto todo quase, não é mesmo? As toxinas botulínicas são neurotoxinas muito potentes. 1 miligrama pode conter 120 milhões de doses letais para os camundongos. Para o ser humano, menos de 1 miligrama é suficiente. Além do camundongo e do homem, existem vários outros animais que são suscetíveis à ação dessa toxina, como bovino, equino, suíno, ovino, felino, aves, macacos e cães. Resumindo, todo mundo também, né? Acredita-se também que essa toxina está associada a uma ou mais proteínas. Essa estrutura vai conferir proteção e estabilidade, características essas que vão ser muito úteis para quando ela chegar ao estômago do animal.
Afinal, dessa forma, ela vai poder ultrapassar a barreira estomacal e vai ser absorvida pelo epitélio intestinal, para daí então entrar na corrente sanguínea. Ela também é uma toxina termolábil, porém, para ser inativada, ela precisa ficar a 100 graus Celsius por pelo menos durante 20 minutos. Existem também outras toxinas que são produzidas pelo Clostridium botulino. São a toxina C2 e a toxina C3. A toxina C2 não é uma neurotoxina e também não causa paralisia, apesar de ser letal para os camundongos. Ela causa efeitos celulares como alteração da morfologia celular, fazendo um arredondamento das células, inibe a migração e a ativação dos leucócitos, além de causar alterações no processo de endocitose e exocitose. Acredita-se que ela auxilia na disseminação da toxina botulínica no organismo através da alteração da permeabilidade vascular. Nem todas as cepas produzem a toxina C2 e ela também não é necessária para que os sintomas do botulismo sejam expressos. Sem ela, a doença vai cursar do mesmo jeito. Já a toxina C3, ela causa efeitos celulares como despolimerização da actina, inibe a agregação e a adesão das plaquetas e dos linfócitos, inibe a contração dos músculos lisos, gera alteração no processo de endocitose e fagocitose, porém, o seu papel no botulismo ainda é incerto. Mas fiquem tranquilos, nem todas as cepas do Clostridium botulino produzem a toxina botulínica. Então, Brenda Oliveira, o que você tem para contar pra gente sobre os sinais clínicos? Olá, pessoal. Eu sou Brenda e, como foi falado anteriormente pela professora Cleusa, eu estou responsável por falar dos principais animais acometidos e dos sinais clínicos, ok? Bom, começando o vídeo, eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque pode ser usado contra mim futuramente. Obrigada, professora. Então, na literatura, comenta que os principais animais acometidos são os ruminantes, não é? Os equídeos e as aves, ok? Porém, também há relato em suínos, carnívoros e peixes, só que é mais difícil de acontecer, é um raramente, ok? Mas vocês vão encontrar relatos de casos neles, tá? Os sinais clínicos, bom, vai depender do que? Para aparecer mais cedo, né? Da quantidade de toxina que foi ingerida pelo indivíduo e o indivíduo em si, ok? De quanto ele é susceptível a isso. Bem, por que eu tô dizendo isso? Quanto maior for a quantidade de toxina que ele ingeriu, menor será o período de incubação e mais rápido vão aparecer os sinais clínicos, tá? Pode ser de horas, vai aparecer a dias, ok? Então, vai depender muito do indivíduo e da quantidade, tá? E quais são esses sinais clínicos? Eles são semelhantes, tá? Muitas espécies apresentam os mesmos sinais clínicos, porém não todas, ok? Então, quais são? Paralisia flácida é um clássico, todos vão apresentar, ok? Começa da onde? Do membro posterior. E aí, qual a evolução da doença, não é? Vai para o membro anterior. Esse animal também vai apresentar o quê? Decúbito external, certo? Perda de movimentação da língua, ok? Muitos não conseguem se alimentar por causa disso. Alguns deixam de ter fome e outros não. Também na literatura comenta que alguns conseguem ingerir água, ok? Fazem a movimentação de mastigação, né? Mas não conseguem se alimentar, até pela perda mesmo, né? Da movimentação da língua. E com isso vem o quê? Anorexia e desidratação. Aí vem o quê? Teve a paralisia dos membros. A pior parte vem o quê? O decúbito lateral. O decúbito lateral é meio que a morte, já diretamente, assim, decúbito lateral. Aí dá uma parada, né, respiratória, porque perde também a movimentação do abdômen diafragmática, né, e com isso dá uma complicação na respiração.
nas aves, paralisia flácida das asas, patas e pescoço, ok? E perda de penas também. Algumas têm relato de ter diarreia. Em cães eu achei que ele tem, tirando todos esses que eu comentei, certo? Ele tem o quê? Problema, retenção urinária e constipação intestinal. Além de ter, morrer por, isso mesmo, insuficiência respiratória e infecção urinária, certo? Eles permanecem com a consciência o momento todo, certo? E também a sensação de dor fica normal. Consciência, sensação de dor normal neles, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela participação, Brenda. E a parte de diagnóstico eu deixo com a incrível Luciane Marieta. Oi, gente. Vamos esperar 10 minutinhos até que os seus colegas entrem. Então, hoje iremos falar sobre o diagnóstico do botulismo, que é dividido em diagnóstico clínico, laboratorial e eletrofisiológico. No diagnóstico clínico, ele é baseado em sinais e sintomas. O botulismo alimentar, ele é o mais comum, que os sinais e sintomas aparecem de 4 a 36 horas, com a paralisia progressiva, que se inicia na fase com a visão dupla e pode ser progredido para os membros. Agora me diga uma coisa, vocês sabem o que significa sinais e sintomas? Em turma? Ninguém? Então, sinais são manifestações que podemos visualizar, sentir ou escutar. Como exemplo, eu trago a febre, que pode ser visualizada. Sintomas são manifestações percebidas pelo paciente. Como exemplo, eu trago a dor de cabeça, dor nas articulações. Entender isso? Solicitei o glossário durante o período processual e vocês deveriam saber o que significa, porque isso vai ser cobrado durante toda a rotina de vocês. E eu só cobro o que eu passo. Voltando. O diagnóstico clínico ele é dividido em 3 fases: anamnese, exame físico e o neurológico. Primeiramente, devemos avaliar, o início e a progressão dos sinais e sintomas. Depois, se houve febre, vômito, diarreia, constipação, o histórico alimentar de mais ou menos 3 dias antes e se houve ferimentos, se há ferimentos, sobre a imunização e sobre infecções gerais. Em exame físico, devemos observar se há a desidratação, se houve a desidratação, um pouco consumo de água durante alguns dias anteriores, a distensão abdominal e a dispneia. No exame neurológico, devemos observar a nível de consciência. Se, misericórdia, Senhor, esse cachorro tá demais hoje. Se houve o déficit muscular nos membros, na parte ocular, facial, bulbar, a sensibilidade e se há o movimento da língua, do palato e se os reflexos estão normais. Agora vamos para o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial, ele ainda é muito precário, mas a detecção, a descoberta da toxina botulínica, baseia-se no ensaio de letalidade dos ratos, dos camundongos, como vocês preferem. Vou mostrar a imagem. Ela se baseia em 3 fases: a presuntiva, a confirmatória e a específica. Nessa imagem aí, eu estou mostrando a etapa presuntiva, que confirma a presença da substância tóxica, que o tempo do resultado é até 4 dias.
A toxina botulínica e a bactéria Clostridium botulinum, elas são identificadas em amostras de soro, feridas ou fezes, sendo usadas em antissoro para identificação do tipo da toxina. Usamos, só um momento. Usamos a cultura de bactéria, que colocamos os micro-organismos que crescem anaerobicamente em agar, em meio de Robertson, ou uma cultura líquida com carne cozida na sua constituição. E agora, o diagnóstico eletrofisiológico é usada o eletroneuromiografia, que é um exame que permite identificar se há lesão no sistema nervoso periférico, ou seja, o comprometimento neuromuscular. Tem uma pergunta. Você irá disponibilizar os slides? Não, gente, pela milésima vez eu não disponibilizo os meus slides. Então, acabamos por aqui. Não aceito atividades fora do prazo e qualquer coisa, mandem e-mail que iremos conversando. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo. Perfeita e impecável como sempre, Pro. Muito obrigada. E para finalizar, Pablo Gabriel vai falar pra gente sobre o tratamento e prevenção da doença. O tratamento com antitoxina nem sempre é possível de ser realizado ou viável economicamente. A profilaxia deve ser o foco principal contra o botulismo. O monitoramento e a remoção das carcaças das pastagens e das cacimbas precisam ser constantes. Para se evitar a contaminação, os alimentos a serem oferecidos aos animais devem ser manipulados ou armazenados com o máximo de higiene possível. E o rebanho precisa ser suplementado com fósforo para a prevenção da osteofagia. E a partir dos 4 meses de idade, é recomendável imunizar os animais com a vacina contendo a toxina inativada. A realização da suplementação mineral adequada, a correção do solo, abolir o uso de cama de frango. O sucesso da terapêutica depende da quantidade de toxina ingerida e do tempo que essa toxina foi ingerida. Se atingir a corrente sanguínea e se houver ligação aos neuroreceptores, essa terapêutica já não é mais eficaz. Se estiver sido detectada a tempo, consegue-se reverter com a administração de uma antitoxina equina. É, contudo, necessário fazer-se o suporte básico de vida para garantir que não haja parada cardíaca e respiratória, evitando assim danos neurológicos. A recuperação é bem lenta, podendo demorar dias a meses. Pode-se usar drogas que inibam a colinesterase para aumentar a transmissão neuromuscular. Então é isso, gente. A nossa aulinha termina aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês que estão assistindo, dos professores que colaboraram, que resolveram abraçar esse projeto com a gente. De novo, meu muito, muito, muito obrigada e vou dar um spoiler. Já estou elaborando as questões da prova e esse assunto vai cair. Até semana que vem. Um beijo a todos.